Olá, o Especial Tá Explicado está começando, seja muito bem-vindo. Vamos aos assuntos do dia. O governo federal já gastou até agora mais de 700 bilhões de reais só em ações de enfrentamento à pandemia. E com isso elevou as preocupações com o teto de gastos. Eu vou te explicar o que é essa regra fiscal e qual a importância para o equilíbrio das contas públicas. Sabia que junho é o mês de conscientização para doação de sangue? Um dos motivos para a escolha da data é que nesta época mais fria, a movimentação nos hemocentros normalmente cai. O problema é que desde o ano passado, os estoques de sangue estão ainda menores por causa da pandemia. Eu vou reforçar os protocolos adotados nesse período e o que é preciso para ser doador. E tem ainda. Já parou para pensar que a vida é cercada de fatos curiosos, mas que de tão recorrentes quase ninguém se pergunta por que acontecem? Por exemplo, por que o copo fica cheio de gotículas por fora quando a bebida está gelada? Por que o vidro do carro embaça quando chove ou quando o dia está mais frio? Você vai saber de tudo isso a partir de agora. Tá explicado. Após 3 anos seguidos de déficit nas contas públicas, o Congresso aprovou uma emenda à Constituição em 2016 que instituiu um novo regime fiscal para lidar com a crise econômica que assolava o país. A medida passou a vigorar no ano seguinte e estabeleceu o teto de gastos. Regra fiscal que determina que as despesas do governo federal não podem ultrapassar o valor gasto no exercício anterior, corrigido pela inflação. O objetivo era controlar os custos com a máquina pública, que em 2014, no governo Dilma, passaram a crescer acima da arrecadação. O novo regime fiscal é válido por 20 anos, mas pode ser revisto. As despesas do governo são divididas em obrigatórias e discricionárias. Nas obrigatórias estão salários, aposentadorias, benefícios sociais e transferências para estados e municípios. Esses gastos representam a maior fatia dos recursos. Já as discricionárias, que são aquelas que o governo tem liberdade para decidir quando realizar, são os investimentos em saúde, educação e infraestrutura. São estas que acabam sofrendo cortes quando as despesas ultrapassam o teto de gastos. Em 2020, por causa dos gastos extras com o enfrentamento à pandemia, o cenário que já era preocupante se agravou. E o déficit nas contas ultrapassou 740 bilhões de reais, o maior resultado negativo da história. Para este ano, a meta é que o déficit chegue a 247 bilhões de reais. Em abril, ao sancionar o orçamento de 2021, o presidente Jair Bolsonaro cortou quase 30 bilhões. Segundo o Ministério da Economia, com isso, o governo cumpre a regra do teto, evitando ser enquadrado em crimes de responsabilidade. Para conseguir arcar com todas as ações de combate ao coronavírus, foi aprovada uma lei que permitirá um crédito extraordinário, ou seja, fora da meta fiscal, de mais de 100 bilhões de reais. A regra do teto de gastos divide opiniões. De um lado, estão aqueles que veem o mecanismo como saída para equilibrar as contas públicas sem aumentar os impostos. De outro, estão os que criticam o regime fiscal por dificultar novos investimentos, deixando a população de baixa renda ainda mais vulnerável em tempos de pandemia. Tá explicado. A queda acentuada nos estoques de sangue nos principais hemocentros do país preocupa. A situação, que se agravou com o afastamento de doadores durante a pandemia da Covid-19, corre o risco de ficar ainda pior agora. Isso porque, com a aproximação do inverno, o comparecimento aos postos de coleta normalmente diminui. Em São Paulo, por exemplo, a Fundação ProSangue, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado, chegou a operar com apenas 34% do estoque em maio. A instituição está entre os 5 maiores bancos de sangue da América Latina. Quem também precisa com urgência da colaboração de doadores é a Fundação Hemominas, ligada à Secretaria de Saúde de Minas Gerais. O Hemocentro registra neste ano redução média de 44% nos estoques.
No caso de alguns grupos sanguíneos, a reserva está 60% abaixo do ideal. No Rio de Janeiro, o quadro é menos crítico, mas ainda assim pede atenção. No Hemorrio, os bancos de sangue estão 30% abaixo da meta. Diante dos números nesta época, a campanha Junho Vermelho é realizada em todo o Brasil para incentivar as doações. A data também faz referência ao dia 14 de junho, considerado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Além de convocar os doadores, as mobilizações querem esclarecer a população sobre a segurança do procedimento, mesmo durante a pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos hemocentros está agendando as doações para evitar aglomerações e para diminuir o tempo de permanência das pessoas nos postos de coleta. E os protocolos de higienização e distanciamento foram intensificados. Lembrando que, para ser doador, é preciso, principalmente, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar alimentado e não ingerir alimentos gordurosos antes da doação, não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e apresentar documento de identificação com foto. E atenção! Gestantes e lactantes não podem doar. E claro, diante de qualquer sinal de gripe, resfriado ou febre, é necessário aguardar pelo menos 7 dias após o fim dos sintomas. Se o diagnóstico for positivo para a Covid-19, é preciso esperar 30 dias após a recuperação completa. Tá explicado. A atmosfera da Terra contém moléculas de água em forma de vapor em quantidades que variam conforme a época e a região. A chamada umidade do ar, além de influenciar o clima, também interfere na saúde dos seres vivos. Quando os índices estão satisfatórios, menor o risco de desidratação e ressecamento das vias respiratórias e também menor a concentração de poluição atmosférica. E é justamente a presença de água no ar que, em determinadas circunstâncias, faz o vidro do veículo embaçar e o copo transpirar. Isso acontece devido a um fenômeno físico chamado condensação. Vou te explicar o que é isso e por que acontece. Ao colocar água ou outra bebida gelada no copo, a temperatura do objeto diminui. Quando o ar mais quente do ambiente entra em contato com a superfície fria do copo, as moléculas de água em forma de vapor perdem calor e, com isso, acabam condensando, ou seja, passando do estado gasoso para o líquido. Daí a formação das gotículas na parte externa, como se o copo estivesse transpirando. Ao mesmo tempo em que acelera o processo de condensação do vapor d'água, o material de que é feito o copo também influencia no tempo em que a bebida permanece gelada. O alumínio é um dos maiores condutores térmicos. Além de acelerar o processo de condensação, uma vez que facilita a transferência de calor, ele vai fazer com que a bebida esquente mais rápido, ao contrário do que muitos pensam. Por isso, é mais comum recorrer ao copo de vidro. Porém, o ideal mesmo seria optar pelo plástico, que é um isolante térmico melhor. O problema é o visual, que não é dos mais atraentes. A lógica é a mesma para explicar por que os vidros do veículo embaçam. Em dias chuvosos ou muito frios, a tendência é que as pessoas mantenham as janelas do carro fechadas, certo? Só que ao fazer isso, a temperatura no interior do veículo aumenta. Assim, quando o vapor d'água que está no ar do lado de dentro entra em contato com o vidro mais frio, as moléculas se condensam e acabam formando gotículas que causam aquele efeito embaçado, atrapalhando a visão do motorista. Para evitar isso, a orientação é, se possível, ligar o ar-condicionado, já que para funcionar, o equipamento praticamente elimina a umidade do ar interno. Tá explicado? Até a próxima! Tá explicado.